Olá pessoal, eu sou o professor Marco Bastos e nesta videoaula falaremos sobre dilatação térmica superficial. Vejamos uma questão. À temperatura de 5 graus Celsius, encontramos uma chapa de cobre com superfície de área 100 cm². Que área terá essa superfície se a chapa for aquecida até 630 graus Celsius, dado coeficiente de dilatação superficial do cobre igual a 32 vezes 10 a menos 6 graus Celsius recíproco. É bom termos uma ilustração relacionada à questão para facilitar a interpretação da mesma. Nessa ilustração temos uma chapa cuja superfície inicial está representada por S0. Essa chapa, ao receber calor, ela sofre um aumento nas suas dimensões. Devido ao calor recebido, as partículas do material tornam-se mais agitadas e a distância média entre as partículas aumenta, fazendo com que as dimensões da chapa sofram um aumento. E, nesse caso, a dimensão que predomina o aumento é a superfície. Daí, termos uma dilatação térmica superficial. A superfície final da chapa está representado aí por S. Então temos S0 indica a superfície inicial, S indica a superfície final, ΔS indica a variação de superfície, ou seja, a dilatação superficial. Essa variação de superfície ela é calculada pela expressão S menos S0, ou seja, dilatação térmica superficial é igual a superfície final menos superfície inicial. Essa dilatação será tanto maior quanto maior for a superfície inicial. Essa dilatação depende do material de que é feita a chapa. Essa dilatação será tanto maior quanto maior for a variação de temperatura. Portanto, calculamos essa dilatação superficial também pela expressão S0 vezes beta vezes ΔT, em que beta representa o coeficiente de dilatação superficial. O beta é o dobro do alfa, ou seja, é o dobro do coeficiente de dilatação linear. É uma característica do material. E o ΔT representa a variação de temperatura. Vamos à solução. Primeiro, anotaremos os dados. Então temos S0, ou seja, a superfície inicial é igual a 100 cm². T0, temperatura inicial, que é igual a 5 graus Celsius. T, temperatura final, que é igual a 630 graus Celsius. Beta, coeficiente de dilatação superficial, é igual a 32 vezes 10 a menos 6 graus recíproco. Esse coeficiente ele representa a dilatação sofrida por unidade de área em função de um acréscimo de unidade de temperatura. O ΔT é a variação de temperatura, ou seja, T menos T0, temperatura final menos temperatura inicial. ΔT, portanto, é igual a 630 graus Celsius menos 5 graus Celsius. ΔT igual a 625 graus Celsius.
Vamos calcular primeiro a dilatação térmica superficial. Assim temos ΔS igual a S0 vezes beta vezes ΔT. Ou seja, dilatação térmica superficial é igual a superfície inicial vezes coeficiente de dilatação superficial vezes variação de temperatura. Portanto, ΔS igual a 100 vezes 32 vezes 10 a menos 6 vezes 625. ΔS é igual a 2 milhões vezes 10 a menos 6 centímetros quadrados. Então, ΔS é igual a 2 centímetros quadrados. Agora vamos calcular a medida da superfície final da chapa. Então temos S igual a S0 mais ΔS, ou seja, superfície final é igual a superfície inicial mais variação de superfície. Portanto, S igual a 100 mais 2. S igual a 102 centímetros quadrados. Há uma maneira de calcular a superfície final de forma direta, sem necessariamente termos que calcular antes a variação de superfície. A expressão matemática que nos permite calcular de forma direta a superfície final é dada por S igual a S0 vezes, abre parênteses, 1 mais beta vezes ΔT, fecha parênteses. Assim teremos S igual a 100 vezes, abre parênteses, 1 mais 32 vezes 10 a menos 6 vezes 625, fecha parênteses. S igual a 100 vezes 1 mais 32 vezes 10 a menos 6 vezes 625 resulta em 0,02. Então S igual a 100 vezes, abre parênteses, 1 mais 0,02, fecha parênteses. 1 mais 0,02 resulta em 1,02. Portanto, S igual a 100 vezes 1,02, que é igual a 102 centímetros quadrados. E assim chegamos a um mesmo resultado. Espero ter contribuído, um forte abraço e até a próxima videoaula.